o Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar o nosso bate-papo político falando sobre mais um capítulo da crise interna no PDT. A direção estadual do partido decidiu anular as cartas de anuência e barrar a saída de 9 deputados estaduais e 5 suplentes à Assembleia Legislativa. O documento permitia aos deputados recorrerem à Justiça e garantir a transferência para outra legenda sem prejuízo ao mandato. Quem chega com essa informação é o repórter Sátrio Salles. A crise interna do PDT tem mais um desdobramento com a decisão da Comissão Provisória Regional no Ceará de suspender as cartas de anuência assinadas pelo então presidente Cid Gomes. A decisão cria embaraços aos dissidentes que então se preparavam para acompanhar o senador Cid Gomes na filiação do PSB, marcada para o dia 4 de fevereiro. Os deputados estaduais e suplentes do PDT, beneficiados com a carta de anuência e que têm planos para disputar as prefeituras de 2024, passam também a enfrentar os contratempos porque dependem agora de uma decisão da Justiça que os garanta mudar de sigla sem a ameaça de perda de mandato. As cartas eram uma espécie de carta de alforria, que permitia aos deputados estaduais e federais deixarem o partido sem prejuízo ao mandato. A medida atinge diretamente novos deputados estaduais: Salmito Filho, Sérgio Aguiar, Romeu Aldigueri, Oriel Filho, Marcos Sobreira, Lia Gomes, Jeová Mota, Guilherme Landim e Osmar Baquite, e 5 suplentes à Assembleia Legislativa que estão no exercício do mandato: Antônio Granja, Elaine Coelho, Guilherme Bismarck, Bruno Pedrosa e Tim Gomes. Com redação do Ceará Agora, para o Alerta Geral, Sátiro Salles. Esse é mais um capítulo dessa longa crise interna que vive o PDT e que, embora com a saída de alguns dissidentes, vai continuar enfrentando esses contratempos e brigando, inclusive na Justiça, para impedir a desfiliação, a saída de parlamentares que foram eleitos em 2022. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, não está nesse bloco de dissidentes atingidos nesse momento pela decisão estadual do PDT, porque Evandro conseguiu na Justiça, além de receber a carta de anuência, conseguiu na Justiça o direito de se desfiliar do PDT, alegando que em 2022 não recebera recursos do fundo eleitoral na disputa pela reeleição. Esse capítulo sobre o Evandro Leitão já é página virada, porque Evandro Leitão se filiou ao PDT e se filiou ao PT e hoje é um dos pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Fortaleza. Embora eu digo que seja capítulo, página virada, jornalista Beto Almeida, tanto a direção estadual do PDT quanto a direção nacional do PDT luta na instância federal para recuperar o mandato de Evandro Leitão. Mas parece-me que essa história já é página virada. Diferente agora dessa nova fase que entram 9 deputados estaduais e 5 suplentes barrados nesse momento, impedidos nesse momento de saírem do PDT. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, né? Bom dia novamente aos nossos ouvintes. É aquela atitude da direção aí, do provisória do Diretório Estadual, Luzenor, da Comissão Provisória, que a gente já aguardava na realidade. Assim, não é exatamente uma surpresa, até porque o próprio presidente interino, Flávio Torres, ex-senador, pedetista histórico, tinha dito que essa seria uma das atuações do PDT em relação a esse episódio, principalmente nesse último, que foi a concessão dessa carta de anuência em massa dada pelo senador Cid Gomes, que estava então no comando do partido no início de novembro do ano passado. E aí o Flávio Torres argumenta o seguinte: olha,
O presidente, o Cid, na época, na ocasião, quando ele estava presidindo o diretório estadual, ele sabia, tinha plena ciência das regras internas do diretório para expedir essas cartas de anuência de desfiliação. Inclusive porque já havia uma determinação anterior de 2022. Porém, segundo Flávio Torres, o senador Cid Gomes, como presidente do PDT, na ocasião que concedeu essas cartas, ele não encaminhou nenhum pedido de anuência de desfiliação para a Executiva Nacional, que é esse o entendimento. Ou seja, nenhum diretório estadual tem por si só a primazia e a autonomia de fazer a concessão dessas cartas de anuência sem abrir um pedido administrativo e propor então essas cartas para que elas sejam analisadas pela Executiva Nacional. Então, diante disso, é que ele disse que não houve a instauração de qualquer processo administrativo de apuração dos fatos, nem a homologação dessas cartas de anuência, e por isso ele está recorrendo. Agora, isso tem um efeito prático, Luzenor. Ou pelo menos a gente observa claramente que esse é o propósito, é fazer com que os deputados estaduais pensem 2, 3 vezes em acompanhar o senador Cid Gomes na sua filiação que está prevista ao PSB no próximo dia 4 de fevereiro. É uma preocupação, porque diante disso aqui, eles ficam vulneráveis a essa ação do PDT. Então, fica, eu diria, meio que em suspenso a decisão que será tomada agora por esses deputados estaduais em relação à tomada de decisão. Se acompanham ou não o senador Cid Gomes agora na sua ida ao PSB em fevereiro. É o primeiro efeito da medida adotada pela direção estadual do PDT, é justamente inibir que esses deputados estaduais e suplentes desembarquem no palanque de Cid Gomes dentro do PSB nessa filiação que está programada para o próximo dia 4 de fevereiro em Fortaleza. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, dirigido hoje pelo ex-deputado estadual Eudoro Santana, pai do ministro da Educação Camilo Santana, vai abrigar os dissidentes do PDT. A expectativa é que dezenas de prefeitos que foram eleitos pelo PDT, além de pré-candidatos a prefeito, vereadores de cidades do interior e da região metropolitana de Fortaleza, também se filiem ao PSB, que vai aos poucos se transformando em uma das maiores forças partidárias e provavelmente eleitorais no Ceará em 2024. Exatamente, Luciano. E bom que se diga o seguinte, essas mesmas cartas de anuências que foram concedidas aos deputados estaduais também foram concedidas para os deputados federais do PDT, aqueles que são mais cidistas, que estão aí acompanhando o senador Cid Gomes. No entanto, nenhum deles até agora utilizou desses documentos, dessas cartas de anuências, por exemplo, em ações na justiça eleitoral. E isso que já existe, ações coletiva dos deputados estaduais, pedindo exatamente a questão da liberação para filiação, para desfiliação do PDT e filiação a uma outra sigla partidária. Então, essa preocupação está restrita aí aos deputados estaduais. E o PDT foi muito enfático pelas palavras do Flávio Torres. Aquele que se filiar vai sim enfrentar uma ação de perda de mandato.